Tzohorai Tovim, boa tarde a esses meus irmãos espalhados aí no Brasil inteiro. Eu e a Youssef Ben Abraham, mais uma vez vou fazer um vídeo aqui para a gente falar sobre esse início de primavera, que tudo dá a entender que vai ser amanhã, dia 21. Hoje é equinócio da primavera, já o portal da primavera está abrindo, né? E amanhã é o dia 1 de Aviv, que é o dia verdadeiro ano novo, verdadeiro sentido de renovo, o verdadeiro sentido do calendário hebreu, que não é o mesmo calendário judaico hoje, que é seguido em Israel, infelizmente. E eu estou muito feliz por esses dias. O nosso grupo está pesquisando muito sobre o calendário de Enoque. Temos visto irmãos de Israel, judeus, que não são do judaísmo tradicional, mas que são pessoas influentes lá na Universidade de Jerusalém, como Rachel Elior, como a Avigdor, que são estudantes, são mestres, né? Eles são estudantes do calendário, da Torá, do período que Israel esteve no exílio da Babilônia, sobre as tradições, e eles estão fazendo vídeos dizendo que o judaísmo atual, o judaísmo tradicional, ele herdou muitas e muitas doutrinas e tradições humanas, infelizmente, da Babilônia, e tradições que até eles falam num vídeo do Avigor, que se Abraham, Moshe, estivesse aqui numa sinagoga, vendo esses rituais desses judeus tradicionais, ele ia perguntar para alguém lá dentro, assim, o que vocês estão fazendo aí? E se eu vi um vídeo do Avigor, tem no nosso site, né? No www.aliançanetzarimbrasil.com.br, tem lá o material desses irmãos independentes de judaísmo tradicional, são judeus de Israel, são pessoas que influenciam a muitas estudantes do calendário, estudantes do judaísmo. Eles vão fazer palestras em sinagogas, até sinagogas tradicionais, como eles foram na Argentina esses tempos atrás, e o entrevistador perguntou para ele sobre a lista de tradições, de doutrinas que não tem a ver nada com a Torá e sim com a tradição humana. E ele deu esse ensinamento dentro de uma sinagoga. Tenho esse vídeo no nosso site de estudo, você pode ver lá. E vários outros também. Hoje é um dia muito importante para a gente. Todos os nossos observadores do calendário do nosso grupo e de várias outras pessoas do mundo inteiro que estão observando o calendário solar de Enoque, né? Que ele era da raiz dos sacerdotes adoquitas, que eram os que cuidavam do calendário. Eles não tinham a NASA, eles não tinham instrumentos como hoje, tecnologia, mas eles sabiam anunciar os dias, os meses, os anos, os jubileus e principalmente o Shabat. Eles sabiam como que contava, eles sabiam que dia que eles estavam, e eles não tinham nenhuma tecnologia que nós temos hoje. E hoje esses restauradores das raízes israelitas descobriram que o calendário também faz parte dessa restauração, e mais numa visão de Havurá, de comunhão, e não de divisão, porque só o Mashiach poderá confirmar tudo para nós. Mas diz que lá em Maseh Shelirim 2, 3:21, Maseh Shelirim 3:21 diz que antes da sua vinda, o céu contém ele, antes da sua vinda, né, dele vir da terra, ele só vai poder voltar depois que tiver a restauração de todas as coisas. E nós sabemos que o calendário é uma desses importantes restaurações, dessas importantes restaurações que nós precisamos, né? Todos os nossos líderes do mundo inteiro estão fazendo aqueles instrumentos do calendário solar, né? Como foi achado lá do relógio de Acaz, que hoje você vê lá na Universidade de Jerusalém. Todos os calendários, né, os relógios eram solares, então eles fizeram um relógio solar calculando para saber a primavera, verão, outono e inverno na visão de Enoque. Não tem sido fácil, porque todos nós estamos em
em aprendizado, né? Está tendo vários ajustes no calendário, mas uma coisa é certa, que amanhã, dia 21/3, aqui no nosso hemisfério sul, né, no Brasil, será o primeiro dia de primavera em Israel. Nós estamos comemorando hoje aqui no Brasil a entrada do outono, e é sempre ao contrário. Quando é outono aqui é primavera em Israel. E amanhã é o primeiro dia de Aviv. E Aviv é um marcador muito importante do calendário, porque o próprio Criador, quando esteve cuidando do seu povo em Mitzrayim, e diz que em Shemot, capítulo 12, diz que este mês é o princípio dos meses, ou Rosh Hodashim, que é o cabeça dos meses. Este mês vos será o primeiro mês do ano. Então, quando você quiser começar o ano, não é em janeiro, pelo calendário pagão gregoriano, e também não é no mês 7, pelo calendário judaico tradicional civil. E pelo calendário civil eles comemoram o ano novo no mês 7. E eles sabem que o calendário religioso, no mês no mês de primavera, que é 1 de Aviv, eles chamam de calendário religioso. E eles têm dois tipos de calendário, um civil e outro religioso. Nós seguimos somente o calendário religioso, porque é o que temos certeza, pois foi falado pela própria boca do Criador. Então nós estamos aqui aprendendo a cada dia que passa mais e mais sobre documentos históricos, principalmente dos manuscritos do Mar Morto, onde foi descoberto todas esses documentos do calendário, né, do livro de Enoque, que é tido como apócrifo por todas as pessoas, mas ele foi encontrado tanto no manuscrito do Mar Morto, como ele tinha outras cópias antes do manuscrito, e também o Brit Hadashah fala lá sobre Enoque, né, o sétimo depois de Adão, cita todo o Messias vindo sobre as nuvens e etc. E para aqueles que não conhecem o livro de Enoque, o livro de Enoque, ele diz que o próprio Criador revelou a ele, né, os tempos determinados do fim. Então, se você for ler lá no livro de Enoque, diz que o Criador diz que deu a revelação a ele do calendário, que nos últimos dias o povo estaria quase destruído e seria enganado porque seguiria a lua como marcador de temporada. E hoje o calendário judaico é o calendário lunar. Isso não sou eu que estou dizendo, mas é o manuscrito, o livro de Enoque, que está lá no manuscrito Mar Morto e também no outro manuscrito que existe do livro de Enoque, né? E eu fiquei indagando esses dias todos, entrando em contato com os nossos líderes nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Israel, onde existem pessoas seguindo o calendário de Enoque, e ainda existem muitos pontos de interrogações. Todos sabem que esse era o calendário, né, que a Torá falava, que era o calendário solar, e existem muitas incógnitas ainda sobre como entender aqueles cálculos, aqueles números todos que Enoque cita no livro de Enoque, né? Sobre as temporadas, sobre os marcadores de temporada, sobre as portas, quando a sombra batia nos templos da porta do Beit HaMikdash, do templo do Criador em Israel, e marcava ali o início de temporadas, o início dos meses, né? E isso era entendido somente pelos sacerdotes, que depois lá na frente que eram os sacerdotes, os Adoquitas, que cuidavam do calendário, né? E eu estava meditando uma passagem interessante, porque o verdadeiro calendário está em Bereshit capítulo 1, né? Se você for ver Bereshit capítulo 1, é aqui que fala todo o calendário. Eu quero ler com vocês, um pouquinho para trás aqui para a gente ler junto, uma passagem interessante. Todos conhecem a Menorá, né? A Menorá de 7 pontas, né? Todos conhecem a Menorá. Vou deixar aqui ela para vocês, né?
E você vai entender todo o cálculo do Criador foi colocado em códigos na menorá. Na menorá existe 7 braços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O braço do meio é o braço que sustenta todos os outros braços, quando era colocado azeite aqui dentro, e era aceso diariamente no templo. Então era um mandamento perpétuo que ela nunca poderia ser apagada. Hoje nós não temos mais essa menorá porque não temos mais o templo físico, mas essa menorá está dentro de cada um de nós, que o Rua nos mantém aceso, né? Dentro de cada coração, o significado da menorá. Então você vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vê todas esses braços, né? E por incrível que pareça, aqui existe uma revelação fantástica. Que hoje as pessoas têm uma menorá em casa, como a gente sempre vê no meio dos israelitas, né? As pessoas compram, deixam ela lá na estante e muitas vezes não sabem o significado dela. E hoje eu vou mostrar algo para vocês fantástico. Em Gênesis, Bereshit, capítulo 1, no versículo 14, 15 até o 18, está escrito assim. Preste bem atenção no que eu vou ensinar para vocês, que o calendário foi codificado na menorá. Aí você fala, que história é essa, Yahussef? Que o calendário também nós podemos ver aqui na menorá para sempre. Eu vou ler isso para vocês aqui, na nossa escritura restaurada, né? E Elohim disse, haja luzeiros no firmamento do Shammai, dos céus, para separar o dia da noite. Então, quer dizer, existiam luzeiros, e a definição de luzeiros é que tem luz própria. Então, existe astros que tem luz própria. E ele vai dar aqui a definição desses astros, ó. Que eles sejam por sinais, ó, Otot, que é primavera, verão, outono e inverno, né? Por Moadim, pelas estações de comemorações, que são dias fixos do calendário, que começa agora amanhã em Aviv, e vai até o outro Aviv. Então, existem as festas da primavera, depois do outono, né? E são 3 festas, comemorações, para você entender, que é Moadim que fala, que foram dados para todo o povo de Israel seguir. Agora, olha que interessante, foi dado também por dias, quer dizer, você tem como contar os dias através desses luzeiros, que tem luz própria, que emana a luz deles, né? Então, e por anos. Então, quer dizer, esses luzeiros, eles seriam colocados como testemunha para os homens, porque Adão foi criado no 6º dia, e aqui nós vamos ver que os luzeiros foram criados no 4º dia. Os luzeiros não foram criados no 1º dia, ok? A grande pergunta hoje no meio judaico é, se os luzeiros foram colocados no 4º dia, como existia luz lá no começo? Essa é a pergunta. Aí muitos têm o entendimento da Alahá, que o sol já existia lá e ele não tinha sido ligado. Por exemplo, é como uma lâmpada. Já existia o sol e as estrelas lá, e a lua, né, na definição do judaísmo. E quando no 4º dia eles vieram desde o primeiro, segundo, terceiro. No 4º dia eles ascenderam, que o Criador deu vida a eles, mas eles já existiam aqui no 1º dia. E aí no 6º dia, que é aqui, o homem foi criado. Então, a grande pergunta é, de onde vinha essa luz aqui? Como está escrito aqui no verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Ruach de Elohim movia-se sobre a face das águas. Ó. E Elohim disse, haja or, luz, e houve luz. Quer dizer, aqui no 1º dia, ele separou a luz das trevas. Ó. Olha isso aqui. E Elohim chamou a luz dia, quer dizer, Yom é dia, e ele chamou as trevas Laila, noite. Esse foi o 1º dia, ou Yom Erad.
o primeiro dia. E que luz era aqui se não tinha sol? Que não tinha as estrelas? Que a lua também não estava aqui se ela foi criada no quarto dia. Ó. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Aqui, no meio, presta atenção. No quarto dia, é o centro da menorá. Você pode ver que toda o compromisso que o homem tem com o Criador são em guardar seus mandamentos e os dias de comemoração. E por que no quarto dia é o braço aqui? Ó? Não sei se você pode ver aqui, é o centro. Vou baixar um pouquinho aqui para você ver na menorá. Né? Aqui, ó, no meio, ela alimenta todos os braços. Então, aqui nesse dia foram colocados os astros. E diz que eles foram dados para sinais, que é primavera, verão, outono e inverno, por estações, ou moadim, que é datas fixas do calendário, dias fixos que o Criador se encontrava com o povo de Israel, por dias e por anos. Então, o centro de tudo está no quarto dia para nós, entenderam? Porque aqui foram dados todos esses sinais, moadim, dias, que é estações, e anos. Aqui é o centro, é o meio. O homem foi criado aqui no sexto dia, né? E o mais interessante é que a luz existia no primeiro dia. Se a luz existia no primeiro dia, os astros foram colocados no quarto dia, que é no centro, e o homem foi criado no sexto dia, então a partir desse quarto dia, que já existia o sol, já existiam as estrelas, já existia a lua, que nós vamos falar que ela nunca foi um luminar, que ela reflete a luz do sol, todos sabem, ela não tem luz própria, então ela não pode ser um luzeiro. Mas como ela foi definida como um luzeiro pelo judaísmo tradicional, e eles seguem a lua pelo calendário quando eles estavam na Babilônia, que era o calendário lunar, eles utilizam a lua para marcar os meses, então eles usam o calendário solar lunar, né? Então nós vamos ver também ao longo desse estudo que desde da Torá até o dia de hoje, o único calendário que foi encontrado em documentos na Torá é o calendário solar, que não tem nada a ver com o calendário gregoriano, que é solar também, né? Porque eles seguem um calendário solar, mas uma versão do Papa Gregório, um entendimento de romano. Nós não estamos falando aqui de romano, nem de babilônico, nem de grego, nós estamos falando do povo de Israel, que foi dado no quarto dia da semana, os astros, e no sexto dia ele foi feito homem, e no sétimo dia ele descansou. Então, o marco para nós hoje é o quarto dia da semana da criação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quinto, sexto homem, sétimo Shabat. Então aqui está dizendo que existia a luz desde o começo do mundo, né? Essa luz aqui, vou um pouquinho mais para cá, desse braço. Existia a luz aqui, que não era de astros. Nós acreditamos que o Mashiach é a luz do mundo, por isso que ele é o primeiro, a luz que brilhou no começo da criação, porque ele era a Motza. Não sei se vocês já leram na sua escritura, tá assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Elohim, né? Só que no hebraico não está escrito lá palavra. A palavra em hebraico é dabar. Está escrito motza. Quer dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda motza que sai de dentro de Elohim. E aí você vai pesquisar o que é motza em hebraico. É algo que está escondido dentro de algo. É algo que sai de dentro. Motza, aí entenderam como palavra, porque a palavra você fala, né, e sai de dentro. Então colocaram lá dabar, mas não é dabar, é motza. Palavra é o que sai da boca. Motza é algo que estava dentro do Criador. Por isso que nós, israelitas Netzarim, não acreditamos em politeísmo, mais de um Elohim. Acreditamos que o Mashiach estava dentro de Elohim, ele era Yahweh, a palavra de Yahweh encarnada, e quando essa palavra se manifestava,
ela já fez o mundo aqui, ó, no primeiro dia. Está escrito lá em Yohanan capítulo 1, que o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Não é verdade? Então, se o mundo foi feito por ele, então ele já estava aqui. E ele não era um segundo Elohim, ele não era, como o testemunha de Jeová afirma que ele foi criado, ele sempre existiu com Yahuwah. Ele nunca foi um segundo Elohim, porque ele era a Motza. Ele estava no interior do Abba. Então, quando o Pai se manifestava para as pessoas, ele se manifestava através do seu Adão Kadimon, que era o primeiro homem. O primeiro homem que o nosso Criador criou. A nossa imagem e semelhança do homem foi através da imagem de Yahushua. Porque ele era a imagem prescrita e criada e feita por Yahuwah quando queria se manifestar ao homem. Um exemplo claro disso. Na Torá está escrito que o Criador não pode ser visto por ninguém. Isso é fato. Está escrito que ele não é um homem. Um homem é que foi descendente do barro, de Adão e Eva. Ele não tem essa humanidade que nós temos, porque nós somos a criação dele. E ele é o nosso Criador. Então, quando afirma que os 3 malachim, os 3 anjos, para você entender, apareceram para Abraão, para Abraham, lá atrás, diz que aquele mensageiro, aquele malachim do meio, aquele anjo, para você entender, diz que o do meio era o próprio Yahuwah. E diz que quando Abraham olhou para os 3, ele se dobrou, ele se ajoelhou e adorou. E aqueles visitantes começaram a conversar com Abraham. E diz que Abraham mandou preparar lá carne e leite. Até o judaísmo diz que não pode comer, mas lá diz que os 2 anjos comeram e o Criador que estava ali entre eles comeu também. A pergunta, ele estava ali humanamente falando ou ele representava a figura de um homem? Aquele corpo que estava ali na terra, ele era um corpo do céu ou ele era um corpo da terra? Todo mundo vai falar, se o Criador apareceu para Abraham, estava ali andando com mãos, com carne, comeu, ceiou com Abraham, e como que ele pode comer se ele é espírito? Então aquele que apareceu ali era a Motza, era aquele que foi sempre reservado por Yahuwah para parecer que o representava, que era Yahushua, que é chamado de Yahuwah em toda a Torá. Se você for ler várias passagens do Antigo Testamento, do Tanakh, você vai ver sempre Yahuwah conversando com Yahuwah. Se eu mostrar esses versículos para vocês, vocês vão falar que a gente é louco. Quando eu mostro esses versículos para quem nega o Mashiach, eles desconversam. Não, ele pode conversar com ele mesmo, ele faz o que ele quer. Quer dizer, se ele pode conversar com ele mesmo, quer dizer, então o que ele não pode fazer? Então por que ele não pode ter criado esse corpo para que ele se manifestasse na terra e chamasse esse corpo de filho? É essa a revelação do Mashiach. Nós não somos unicistas, não somos dualistas e nem trinitarianos. Nós cremos na Errad. E a definição de Errad pela Torá é: eu e o Pai somos um. Então, quer dizer, ele, Yahushua, a Motza, o que estava no interior do Criador, era um. Porque quando Yahuwah fala, ele só fala através, visivelmente, corporalmente, não com o corpo da terra, nascido de um homem e de mulher. Mas ele, aparentemente, como ele apareceu para Abraham, ele aparece com corpo. Mas ninguém pode afirmar e ninguém vai falar que esse corpo era da terra. Tanto que, quando os 2 malachim foram destruir Sodoma e Gomorra, diz que Abraham ficou diante de Elohim. Aquele Elohim que comeu carne e leite com ele. Que tinha mão, que tinha os olhos, tinha nariz. Só que o corpo dele não era da terra, era dos céus. É esse corpo que o Mashiach herdou. É esse filho que se encarnou. Aquele que aparecia para várias, em todas as aparições que o Criador aparece no Tanakh, era o Mashiach, prefigurado ali, a Motza de Yahuwah. E na Brit Hadashah ele se esvazia, quer dizer,
Quando você fala que se esvazia, ele sai, Yahushua sai definitivamente de dentro de Yahweh e vai na terra e não mais ele assume ali a humanidade, mesmo sendo aquele corpo dos céus. Todo mundo olhava para Yahushua e vê que ele era um homem comum, tinha barba, tinha sobrancelha, tinha orelha, tinha tudo, mas ninguém sabia que aquele corpo era o mesmo corpo que ele apareceu para Abraham, o corpo dos céus, o corpo do Shammai, porque também está escrito que carne e sangue não é do reino dos céus. Então, se você dizer que Yahushua ele era humano, você está dizendo que a carne dele e o sangue herdou o reino, e Yahushua não pode ser humano, como eu e você. Humano é um homem e mulher, esperma e óvulo. E Yahushua só teve o quê? Ele só teve uma mulher que foi cedida o ventre, e Yahweh criou o óvulo. Olha só, diz que ele envolveu Maria. Quando você envolve é uma roda, né? Uma bola, é um círculo, que é um lugar. Quando ele envolve, ele como se fosse dentro daquela onde fica o nenê, né? Naquela bolsa com água, que é uma bola, ele ficou dentro. O óvulo não era de Miriam. E nem o espermatozoide era de Yosef, que diz que ele não tocou nela. Então, quando você diz que o Mashiach ele é metade homem e metade Elohim, você está caindo numa doutrina chamada de unicismo, de Sabeliano, que era um dos que começou com esse ensino, que o Criador era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje tem um monte de igreja ensinando isso daí, entendeu? E ele nunca foi. E Yahushua, ele é o Filho do Pai, ele é a Motza, ele estava no interior do Pai. Então todas as vezes que Yahushua aparecia, era Yahweh encarnado. Por isso que nós afirmamos, como Filipenses 2:10, Filipenses 2:10, Maria, Maria, Yahushua Hamashia é Maria. Maria em aramaico é soberano Yah. Então você diz soberano Yah, o soberano Yah, as duas testemunhas, o pai e o filho. E Yahushua Hamashia é o soberano Yah. Então se você dizer que ele não é Yahweh, você está colocando ele fora das qualificações desde Gênesis, como o Aleph Tav, até o Aleph Tav de Guiliana de Apocalipse. Voltando aqui, Yahushua é a luz do mundo. Ele é a Motza, que fez tudo, que fez toda a criação. Não foi Yahweh que fez o mundo. Olha só, eu já conversei uma vez, irmãos, com um judeu, quando eu morava em São Paulo, lá em São José dos Campos. Esse rapaz até me conhece. Ele trabalhava num setor da Embraer, que ele fazia asas de avião. Então, quando eu entrava nas empresas, quando eu trabalhava, eu ia barbudo, né, com barba, e tzitzit, kippah, e entrava nas empresas, as pessoas ficavam olhando. Esse rapaz veio entrar em contato comigo, ele me viu ali, falou, nossa, você usa o tzitzit azul, e eu uso o meu por dentro da calça, mas é o branco, eu nem uso o azul, porque o judaísmo não usa tzitzit azul, que representa o pão vivo que desceu do céu, né, que é o Mashiach, que é os mandamentos encarnados. Enfim, dei carona para ele, fui até a casa dele e eu fui conversando com ele. Ele fazia parte de uma sinagoga, inclusive hoje, se eu não me engano, ele está no Canadá, trabalhando numa empresa lá. E eu perguntei para ele assim, dando umas indiretas, né, que eu era messiânico. Ele falou que não sabia se cria no Mashiach, que tinha medo de afirmar que ele cria, não cria, mas ele não duvidava. E eu falei, mas qual que é a concepção que você vê de Bereshit 1, né? Quem fez os céus? Ele falou assim, olha, nossos rabinos lá, que ele participava, me ensinaram o seguinte, que quando o mundo foi feito, isso foi palavras de um judeu tradicional, não é minha, nem do meu grupo. Quando o mundo foi feito, não foi feito pelo próprio Criador. O Criador usou uma força maior para fazer. Vinha dele. Eu falei, esse vinha dele, entendi. Aí eu liguei com Yohanan, o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ele era a luz do mundo. Não está escrito isso lá em Yohanan? Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem. Essa luz foi feita no primeiro dia, porque ele é o primeiro. Yahweh se manifestou através do Mashiach para criar o mundo. Ele não era um outro Elohim. Ele era Yahweh manifestado, a sua Motza.
né? Depois você vê isso, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda motza. Você pode clicar aí no hebraico, você vai ver que não está lá dabar. Palavra, fala de motza. Motza é o que está escondido do mais interior, lá no profundo. Quer dizer, Yahushua está no profundo do Pai. Aí você vai ler também lá em Yohanan, que Yahushua diz assim, saí do Pai e outra vez volto ao Pai. Por que ele fala sair do Pai? Quem sai estava dentro de algo. Quer dizer, a motza, a manifestação de Yahuwah em carne, saiu desse ruach maravilhoso chamado Yahuwah, esse criador fantástico que é ruach, que não tem corpo, mas quando ele se manifesta para o homem, ele tem que ter um corpo, mas não é da terra. Então no primeiro dia foi feito o mundo através de Yahushua. O mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. No quarto dia foram colocados os astros, que nós vamos continuar aqui, ó, e que eles sejam luzeiros, verso 15, Bereshit 1:15, e que eles sejam por luzeiros no firmamento dos céus, para dar luz sobre a terra. E assim foi, quer dizer, esses astros iam dar luz. Veja bem, eles tinham luz própria. A lua não entra aqui. Você vai ver isso claramente. A lua só reflete a luz do sol. Ela não é um luzeiro que tem luz própria, né? Definiram ela como luzeiro, mas não é luzeiro. Isso, infelizmente, nós vamos falar um outro dia sobre essa adulteração, que nesse próprio versículo aqui que você vai ver no versículo 16, que os judeus modificaram esse versículo no original. Tá assim, ó. Elohim fez 2 grandes luzeiros. Vai dizer, 2, o sol e a lua, né? 2, né? E o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite. Aí tá assim, as estrelas. Nas Bíblias que você tem aí, todas as Bíblias, está escrito assim, e ele fez também as estrelas. Não tem isso no original. Está só assim, Elohim fez 2 grandes luzeiros, luzeiro maior para governar o dia, e luzeiro menor para governar a noite. As estrelas. Então, nesse contexto dessa tradução, nós vemos que o menor luzeiro é as estrelas. Mas por que está no plural, Yahusef? Tinha que estar ela no singular. Tá bom, então eu vou te fazer uma pergunta. Quem segue o Kabbalat Shabbat aí de pôr do sol a pôr do sol, como eu comecei há muitos anos atrás seguindo, que eu fui do judaísmo também, eu fazia o Kabbalat Shabbat no pôr do sol. E quando acabava o Shabbat, é o Havdalah. Quem já fazia o Havdalah, apagava a vela no vinho, eu fazia tudo isso daí. A gente esperava aparecer o que no céu? Para acabar o dia? A lua? Ou a estrela? Nós esperávamos uma estrela, 2, 3. Quando aparecia 3 estrelas nos céus, nós anunciávamos que acabava o Shabbat. Mas primeiro aparece uma estrela, uma Kohav. Depois vem 2 Kohavim e 3 Kohavim no plural. Por isso que tem 2 grandes luminares, o maior o sol e o menor as estrelas. Porque aparece uma marcando o fim do dia e a lua só vai aparecer 10, 11 horas da noite. Aí eu vou fazer outra pergunta para você. Se a lua foi dada para governar a noite, como as pessoas entendem, né, e eu respeito isso, por que ela aparece de dia? Se ela foi dada para governar a noite. O sol direitinho. No amanhecer ele sai lá, fica o dia inteiro no céu e à noite ele se põe. Tá bom. Aí lá você olha muitas vezes a maioria dos meses, 15, 20 dias dos meses, a lua tá lá no céu. Quem já viu isso? Eu já postei fotos, você já sabe. Pode ver aí um dia que você vê aí, olha pro céu, aí você vê a lua ali. Se ela foi dada para governar a noite, o que ela tá fazendo no céu? De dia. Então, quer dizer, ela não pode ser um marcador da noite. Ou ela está desregulada, que é o que nós acreditamos. Que quando foi dado o calendário solar, depois desregulou tudo, a lua se desregulou. Então ela tem sua função de mostrar também alguma coisa, mas não de marcar. E não de marcar meses, início dos meses. Todas as suas Bíblias está escrito assim, lua nova. Não está escrito isso em nenhum manuscrito. Lua nova, que é Rosh Hodesh, né? Ou Hodesh. Tudo que está Hodesh eles colocaram como lua nova. Porque a tradição judaica é colocar a lua como marcador de mês. Então, lua, a palavra em hebraico é Yareach. Tinha que estar Yareach Hodesh, ou lua nova. Mas está lá Hodesh, ou Rosh Hodashim, cabeça dos meses. Você sabe qual que é a única passagem de toda a Escritura que está escrito
cabeça dos meses ou início dos meses, Shemot, Êxodo capítulo 12, 1, 2, que está escrito dessa forma aqui. Eu vou ler rapidinho, só para você entender. Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 2. Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 2. Tá assim, ó. 12. 11, 12. Yahweh falou a Moshe e Arão na terra de Mitzrayim, dizendo: este mês, ou este Rodesh, será para vocês o começo dos meses, ou Rosh Hodashim. Ele será, ou será para vocês, o primeiro mês do ano. Então, a única passagem que está Rosh Hodashim, que é a cabeça dos meses, que não tem nada a ver com lua, é o marcador do ano, é em Shemot, Êxodo 12, 1 a 2. Só que em todas as passagens que está lá, que você vê na sua Bíblia, lua nova, não está lua nova, meu querido. Você pode ir lá ver lá. Está escrito Rodesh, que é início, quando marca o mês. Aí você fala, mas Yahusef, como que a gente sabe quando começa que marca o mês? É aí que nós vamos entrar no calendário de Hanoch, ou de Enoque, que foi confirmado nos manuscritos do Mar Morto, no livro de Enoque, que os Adoquitas seguiam, que é o mesmo calendário que o Mashiach seguia. Por isso que você vai ver aquela diferença lá na Páscoa, no Pessa, que diz que ele comeu o Pessa um dia antes, e em outro evangelho diz que foi depois. Ninguém sabe explicar isso. Por quê? Porque lá existia dois calendários. Existia o calendário de Enoque, existia o calendário judaico, por isso que ele fez um dia antes. Porque o judaísmo já está comemorando um dia depois. Isso nós vamos falar também sobre outro assunto. Todos os estudiosos de Israel, pessoas que estudam a Torá, sabem que existiam dois calendários na época. Né? Todos sabem disso. Então vamos continuar aqui. Quando ele faz, olha só, 16, e Elohim fez 2 grandes luzeiros, aqui no quarto dia, tá? Não esquece disso aqui não. 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o Shamesh, que é o sol, né? O sol tem um nome pagão, mas pra você entender, né? Shamesh, que é o que emana luz, né? O que sai luz, que tem luz própria, e as Kohavim, Kohav, que é o que também são as estrelas, também, que não é esse nome, mas são pontos, são astros, né? Que o Criador chama de filhos. Então isso aqui também é muito profundo. E diz assim, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor, não fala o nome, ó. Você pode ver que ele não fala o nome, para governar a noite. Aí tá assim, Veet Kohavim, ou as estrelas. Então, o luzeiro maior era o Shamesh, que é o sol, e o luzeiro menor, que é bem pequenininho, que a gente fica procurando quando acaba o Shabat da Shavuatov, né? Assim que a gente termina o Shabat, nós reunimos com o Kiddush, falamos Shavuatov, cada um senta na mesa e a gente come e ceia e come com os irmãos, né? As comidas de Shabat, pós-Shabat. Engraçado que foi colocado no quarto dia, lembra isso daqui. E Elohim pôs no firmamento do Shammai para dar luz sobre a terra. Quer dizer, no firmamento, lá no domo, né, acima do domo, ele colocou o sol para dar a luz e as estrelas. Você pode ver que as estrelas só aparecem quando está de noite. De dia ela não aparece. Por quê? Porque nós estamos do outro lado. Ela fica escura. Então é um outro mistério também. Né? Se a Terra é plana, quando a gente talvez tenha essa definição, que a gente não tem essa 100% de certeza, mas tudo dá a entender que sim, né? Isso todos os estudiosos estão falando aí, mas isso não pode ser regra de Emuná, porque se a Terra é quadrada, azul, vermelha, redonda, etc., não vai me ensinar a Torá. Faz parte do ensinamento. A Torá são todos os ensinamentos, mas tem coisa que se você vai ficar focado muito em cima dela, esquece do coração da Torá, você fica uma pessoa bitolada. Só fica falando de um assunto, aí você conversa de Torá com uma pessoa, a pessoa não vai saber nada. Por exemplo, o que eu estou falando aqui, a maioria das pessoas não sabem.
mas é conhecido hoje pelos judeus lá de Israel, que da Universidade de Jerusalém, que são judeus tradicionais, mas não da ortodoxia, que já estão anunciando que o calendário de Enoque é o calendário verdadeiro. E que ela está indo de sinagoga a sinagoga dando essa palestra. Quando ela foi lá em Chicago, Rachel Elior, o nosso líder foi Kuruchovsky. E aí manteve contato com ela. Falou assim, olha, eu vou passar um calendário para a senhora, que nós estamos estudando também. Eu queria que a senhora desse um aval, se tem fundamento que a gente está tentando entender. Porque a senhora também está falando que o calendário é o solar, que era o de Enoque. A gente também está estudando esse mesmo calendário há mais de 10 anos, porque nós passamos por calendário solar lunar, aí seguimos também aquele calendário do Shabat lunar. Quem já me conhece aí há mais de 7 anos, eu saí da empresa, da multinacional que eu estava na Equifresh, e saí, e eu falei, agora não tem mais como, né? Se o Shabat cai aí no meio da semana gregoriana, como é que eu vou pedir dispensa? Aí foi quando eu também pedi para sair da empresa na época, para também não causar problema, porque quando me contrataram eu não escrevi nada daquilo. Mas eu tive a minha opção de viver dessa forma, né? E aí também seguimos o calendário solar lunar, e agora, depois desses 4 anos de estudo, nossos líderes e vários outros líderes do mundo inteiro, que não fazem parte nem da nossa organização, né? Falando assim para você entender, mas são israelitas, são nossos irmãos, né? Tem uns que nem criam Mashiach, estão defendendo isso lá em Israel, então não é algo assim, mas só vocês estão ensinando isso. Não, senhor. Pesquise melhor sobre isso aí. As pessoas me perguntam sobre o Shabat lunar, foi através dos nossos estudos que eles começaram a seguir o Shabat lunar. Depois que veio aquele World Last Chance, que ele começou a ensinar isso também, mas antes dele nós já seguimos isso daí e vimos que não tem como. Por quê? Porque na Torá só existe meses, só existe anos de 12 meses, com 30, e com os marcadores de temporada, que é primavera, verão, outono e inverno, que são 4 dias no ano, que são de 31 dias. Está no livro de Enoque. E o resto dos dias são 30. E são só 12 meses. E o calendário lunar tem o Adar 2. Por quê? Porque quando está lá dia 15 do mês 12, entra a lua nova, eles têm que esperar mais um mês. Aí cria um 13º mês. E aí desregulou tudo. Por isso que no livro de Enoque, quem quiser ler, está escrito lá, que seria a pior maldição do ser humano seguir a lua como marcador. Que o ser humano ia se perder quando fosse seguir a lua. Não sou eu e a Rousseff que estou falando, não é meu grupo, não é ninguém que está falando mal de judaísmo, mas é o próprio livro de Enoque, que os judeus não colocaram no cânon das escrituras, porque lá fala do Mashiach e fala do calendário solar. Então imagine, se eles fossem colocar o Enoque no cânon do Tanakh, lá fala que o Mashiach ia vir nas nuvens, que ele era Yahuwah, chama ele de Yahuwah, chama ele de Ud-Rei Vav-Rei, livro de Enoque. E lá diz que o calendário que tinha que seguir era o calendário solar, e não lunar. Você imagina o que os nossos irmãozinhos fizeram? Delete. É assim que eles fazem. Tudo que eles não convém, eles deletam. Né? Todas as informações verdadeiras históricas eles deletam. Mas nós mostramos. Né? Aí vai você pesquisar e ir atrás. A gente não está fazendo aqui discípulo, coisa nenhuma. Estamos falando como que a gente acredita nessas pesquisas de anos que a gente estamos nessa caminhada. Então no 18, e Elohim colocou no firmamento dos céus para dar luz sobre a terra. Então o sol e as estrelas. Né? Para governar sobre o dia e a noite, sol e estrelas. E para que separassem a luz das trevas. Meus irmãos, preste bem atenção. No versículo 4 de Gênesis 1, Elohim viu a luz, que era boa. Elohim separou, dividiu a luz das trevas. Primeiro luz, depois trevas. Por isso que nós começamos o dia pelo amanhecer. Porque ele separou a luz das trevas. E o dia hoje, no gregoriano, no judaísmo, nos adventistas, nos cristãos, é de 24 horas. E o Mashiach diz lá no livro de Marcos, se eu não me engano, que o dia... Por acaso o dia não tem 12 horas? Como é que o dia tem 24, meus irmãos? Isso é definição grega, romana, de calendário gregoriano, o dia de 24 horas, que o judaísmo herda quando segue de pôr do sol a pôr do sol. Ele começa no pôr do sol de sexta
em calendário gregoriano, e termina no pôr do sol de sábado. São 24 horas. Mas o dia não tem 24 horas, o dia tem 12. Então, isso também é um outro assunto que nós vamos abordar mais para frente. Se ele separou a luz das trevas, no Gênesis 1:4, agora olha o que ele fala aqui no Gênesis 1:18. Para governar o dia... e para governar o dia... 1:18. Para governar o dia... 17. Elohim colocou no firmamento dos céus para dar luz sobre a terra. Agora o 18. E para governar sobre o dia e sobre a noite. E para que separassem a luz das trevas. O que o Criador separou, ninguém pode unir. Como é que você une um dia de 24 horas se o dia tem 12? Se ele separou a luz das trevas. Então, o calendário não pode ter um dia começando no pôr do sol. Ele tem que começar no amanhecer. E isso, mas está escrito lá que eles usam uma passagem lá que eu já vi muitos irmãos que não conhecem as comemorações, citam aquele verso que de um pôr do sol a de outro pôr do sol vai comemorar a Hag, como que é a comemoração? Yom HaKippurim, que é o dia de perdão. Só que aquilo é específico para o dia do perdão, lá não fala de Shabat, o sétimo dia. Lá está falando do pôr do sol do dia 9 e do pôr do sol do dia 10. Comemorarás o dia do perdão, ou dia das expiações, que é no original. Que não é perdão, não. É plural. É Yom, dia, HaKippurim, que era expiações. Que se fazia várias expiações naquele dia. E diz que era entre as tardes do dia 9 e do dia 10. Guardareis este Shabat. Quer dizer... Quando fala do pôr do sol do dia 9, do pôr do sol do dia 10, está falando só de Yom HaKippurim, não está falando ali do sétimo dia da semana. E as pessoas não entendem isso, usam esse versículo de boca cheia dizendo que aquele verso está dizendo ao Shabat. E não é. Até que os irmãos que criam no Shabat lunar, da World Last Chance, tem vídeo bom lá falando, não concordo com o Shabat lunar, né? Mas eles têm vídeo bom falando sobre o amanhecer, que é ótimo. Né, os vídeos deles também, que cada um tem uma coisa boa. A gente tem que pegar o que é bom de cada um, né? Não fazer uma salada, mas pegar o que é bom. Para pegar o que é bom, você tem que saber o que é bom. Se você não sabe o que é bom, você tem que aprender primeiro. Por isso que as pessoas que estão começando a restauração, se elas não tiverem alguém para aconselhá-las, um líder, que virou agora uma heresia, dizer que você tem um líder. Ah, mas não é os pastores? Ninguém está falando de pastor aqui porque eu não sou cristão. Já passei pelo meio dos efraimitas, tinha pastores lá, eu até seguia os pastores, mas quando a gente descobre as nossas origens israelitas e vê que precisa de líderes, e vê na Torá que existiam líderes, não é errado você ter um líder. O que é errado é você falar que agora, porque todos os pastores roubam, não existe mais líderes. Nós sabemos que o único rabino é o Mashiach, tanto que o nosso grupo não tem um rabino humano. Nós abdicamos desse cargo. Fiz rabinato 6 anos, na Yorm Shul Israel, e depois nós abdicamos o rabinato. Quem sou eu? Um simples professor, um ensino, o irmão Yahusef, o Moré, o instrutor, né, que ensina, mas rabino é só o Mashiach, Yahushua, né? Não é outro rabino além dele. Por isso está essa confusão de rabino. Pergunta para o rabino, pergunta para outro rabino. Aí o rabino, o último mestre, que era a Motza de Yahuá, que veio ensinar a Torá viva encarnada, que veio do Shammai, era Yahushua HaMashiach. Então, se você pegar, voltando aqui, primeiro dia foi feita a luz, quarto dia foi colocado o sol e as estrelas, está lá a lua também, mas não é o luminar, ela reflete a luz do sol, também dá testemunho do sol, ela reflete a luz do sol, então ela testemunha o que o sol fala, e também as Kohavim, que é as estrelas. No quarto dia, ele coloca o sol. No sétimo, que é quarto, 5, 6, 7, é o Shabat. E hoje, para terminar, como que eu começo o mês? Em Aviv. Aviv é como se fosse o quarto dia da criação, porque foi o primeiro mês que teve o sol, o início dos meses, o cabeça dos meses. Então todo Aviv 1, está no livro de Enoque, né? Existem formas de você calcular lá, que é o mais complicado, mas estou te explicando por cima, para você entender o que existe dentro da explicação israelita, hebraica, dos manuscritos do Mar Morto, da Torá, que ninguém te falou.
porque o pessoal segue tradição judaica seguindo o calendário de Hillel 1 e Hillel 2. Quando é Aviv, amanhã será Aviv 1, será o quarto dia da semana, é o centro, ó, o centro do castiçal. Toda vez que você descobre que o início da primavera, que é Aviv 1, 3 dias depois você compra 1, 2, 3 é o Shabat. Então, por exemplo, amanhã será, deixa eu pôr aqui, hoje é segunda, né? Amanhã será o primeiro dia de Aviv, certo? Que é terça-feira, se fosse para as pessoas entenderem dessa forma. Terça-feira, conta 3 dias depois, dia 22, 23, 24, sexta-feira seria o Shabat, usando esse calendário gregoriano para você ter uma base. Que não existia sexta-feira, quinta-feira, gregoriano, juliano, não tinha isso não. Era o quinto dia, primeiro dia, segundo dia, o sexto dia e o sétimo dia. Então, por exemplo, amanhã é Aviv, que cairia no quarto dia da semana da criação, que é o marco para todo mundo, certo? Você contando 3 dias depois é o Shabat. Aí você conta 7, 7, 7, o primeiro mês de 30, o segundo de 30, o terceiro de 31, que vai entrar o verão. Depois vem 30, 30, aí vem 31, outono. Depois vem 30, 30, 31, inverno. Daria os 12 meses do calendário, que fala Enoque, da Torá, quando Noé ficou exatamente 6 meses, que você divide lá os dias que ele ficou na arca pelos dias, dá exatamente 12 meses. Então, se você segue calendário lunar, já está errado, porque lá não pode ter 13 meses. E diz que até aqui na Torá revela que os meses tinham, o ano tinha 12 meses. Por isso que qualquer um que usar a lua para marcar como calendário, está entrando naquele risco que Enoque diz que seria um caos. Que as pessoas iam se perder todinha porque ia seguir a lua como marcador. Porque acham que a lua é um luminar. Daquele versículo do 16, 2 grandes luminares. Ele pega, um é o sol e o pequenininho é a lua. A lua tem a luz de noite, a luz à noite, né? Que ela reflete. Mas ela não tem luz própria, ela só reflete a luz do sol. O que é o luminar menor é a Kohav, a estrela. Depois aparece 2 e bilhares e zilares de estrelas que marcam a noite. Você pode ver que quando o sol nasce, a estrela, ó, tchau. Você não vê a lua descendo. Você vê a lua lá ainda, até 9, 10, 11, meio-dia. Você vê a lua de tarde. Se fosse a lua que marcava a noite, ela tinha que, no pôr do sol, assumir, né? E quando o sol se pôsse, ela tinha que aparecer na hora, no pôr do sol. Então não acontece isso, que aparece a estrela. Então o fato é que Enoque falou isso. Agora eu entendo porque que os estudiosos de Jerusalém, lá os judeus, estão pegando pesado. Eles estão pegando pesado com essa revelação, porque eles estão acusando o judaísmo tradicional de saber dessa modificação e eles ter criado o calendário lunar propositalmente por causa da diáspora. Estavam em paganismo, caíram no paganismo da diáspora. Isso que eles ensinam. Depois você vai ver lá no vídeo, que eu tenho os vídeos lá na aliançanetzarimbrasil.com.br. Você digita lá Avigor e você digita lá Araha Elior. Tem uns vídeos dela falando até em espanhol. Você pode ir devagarzinho, você vai aprender. O que é maravilhoso? Shemot 16, versículo 1. Shemot 16, e eu termino, tá? Só para você entender que o Criador marcou o calendário na Menorá. O quarto dia da semana é o começo de Aviv. Sempre quando vira a primavera. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aviv. O sol, as estrelas e a lua foi colocado aqui. Depois, 3 dias depois, sempre é o Shabat. Contando assim, nunca você vai errar. Você só precisa saber quando começa Aviv. Mais uma prova disso está aqui. Em Shemot 16:1. Desculpa, é Deuteronômio 16:1, para você entender. E eu termino com essa explicação aqui que eu fiquei devendo para vocês aí, que a gente estava esses meses todos quietinho aí, a gente não estava falando nada sobre calendário, as pessoas me perguntando, muitos se interessando e eu não podendo falar nada, porque também nós estamos analisando tudo para poder depois dar uma explicação. Não adianta sair falando, depois não é, aí a gente perde o crédito. Então, eu sei que as pessoas tentam, a gente não vê assim, né?
Mas os outros já veem com maus olhos. Ah, vocês estão tentando muitos anos seguir esse calendário, não sabe nem qual que é. Eu prefiro ficar com o sábado, com o calendário gregoriano mesmo, o calendário judaico. É um direito que você tem. Eu não desrespeito, né? Até porque essa irmã, que conversou com o nosso líder, ele perguntou para ela assim, ó, a contagem do Shabat da semana, que esse sábado do gregoriano, então a gente descarta, né? Que nunca foi o 7º dia. Mas então, depois a gente tem a Vive, que é o ano novo, que é o cabeça dos meses, que é o 4º dia aqui. Aí você conta 3 dias depois é o Shabat. Então, se eu conseguir achar a Vive em todos os anos, sempre 3 dias depois é o Shabat. Ela diz que é. Aí ele perguntou, mas por que então, assim, a senhora não ensina, né? Essas coisas, você não guarda? Eu falei assim, não, porque eu vou ser muito perseguida no meio judaico. Eu não sei por que ela disse isso, ou está esperando mais confirmações, mas ela confirmou que essa forma seria uma forma correta. Então foi aí que a gente tomou um bate. Poxa, se o pessoal que é muito mais estudioso que a gente, que mora em Israel, que são formados em calendário, conhece a história de Israel, do calendário, sabem disso e confirmam com a gente que é messiânico, entre aspas, crendo no Mashiach, messiânico não, crendo no Mashiach e Yahushua, porque eu não sou messiânico. O Messias não é todo o centro da minha fé. A Torá, o Mashiach faz parte do centro da minha fé. Ele é o Salvador, mas ele não é o centro de tudo, né? Ele não é a única forma de se falar do Criador. Não, na Torá você vê o Mashiach antes que ele venha na Terra. Então, se eu fosse falar que eu era messiânico, na Torá, então, Gênesis 1 já fala do Mashiach. Então eu sou messiânico e acredito em Gênesis? Não, creio no Mashiach porque está no Gênesis 1. E ele é a Motza, ele é Yahuwah encarnado. Ele é Mariá, o soberano Yah. Em todas as passagens que você vê lá, Senhor Jesus Cristo na sua Bíblia, ou Mariá e Yahushua, ou nas Bíblias em aramaico Mariá e Yeshua, ou Mariá e Yashua, que é mais aproximado, tá? Mariá e Yashua é soberano Yah. Quer dizer, dizendo que Yahushua, ele é Yahuwah encarnado, ele é a Motza, ele é o que estava dentro de Yahuwah. Ele e o Pai são um, não está dizendo que são dois, sempre foram um, como na Torá mostra ele e o Pai sempre. Todas as vezes que aparece ele fisicamente ali, como você lê na sua Bíblia, o anjo do Senhor é o Malach Le Yahuwah, aquele Malach Le Yahuwah, o anjo do Senhor nas suas Bíblias, aquele era a Motza, ele era Yahushua, aquele que estava na fornalha de fogo, quando salvou Sadraque, Mesaque e Abednego lá, que mudaram o nome deles, né, que não tinha esses nomes, mas para você entender, diz que aquele 4º homem não era um homem comum, meus irmãos. Homem comum não era. Quem era comum eram os 3. Só que o Criador deu um poder no corpo daqueles 3 para não ser derretido, que era o poder. Mas aqueles homens eram filhos de mãe e de pai. Aquele 4º homem, que era o Malach Le Yahuwah, era o Yahushua. Ele não era um homem que ele se encarnou no ventre de alguém naquela época. Ele já aparecia. Todas as vezes. Aquele que estava com Daniel na cova dos leões, que foi lá, e um anjo foi lá e calou, e fechou a boca dos leões, era Yahushua. Ele era Motza, ele era Yahuwah encarnado. Então, o segredo é, Deuteronômio 16:1. Guarda o mês de Aviv. Olha isso. Shomer, está escrito. E Shomer a Pessah para Yahuwah teu Elohim. Pois no mês de Aviv, Yahuwah teu Elohim te tirou de Mitzrayim, no Egito, de noite. Olha isso. É um mandamento para guardar a Aviv. Por que para guardar a Aviv? Porque a Aviv mostra o 4º dia da criação, onde foi colocado o sol. Todo Aviv é ano novo. É Rosh Hodashim, cabeça dos meses. Tem o primeiro mês, vai até o 12. Ele é o cabeça. Ele é o comandante dos meses. Por isso que Yahuwah colocou a menorá, mostra aqui claramente no 4º dia, no 4º braço, os luminares. Você conta 3 dias depois, é o Shabat e não perde nunca mais. Então, a gente só está tentando descobrir no hemisfério sul e no hemisfério norte como que guarda, está dando uma diferença. Que no livro de Enoque explica isso, mas a gente ainda não está entendendo a linguagem de Enoque, mas nós vamos chegar lá. Mas uma coisa eu afirmo para vocês, o 4º dia da semana, na menorá,
Aleluia. Por isso que ela ficava acesa todos os dias, irmãos. Representa os 7 Ruahim, né? Espíritos do Criador. Mas também representa o calendário, os 7 dias da semana que está em Gênesis. O homem foi feito no 6º dia. E é ligado com o braço número 2. E aqui, ó, o 7º dia é ligado com o braço número 1, que é o Mashiach. Por isso que ele disse assim, eu sou o Adão do Shabat. Por quê? Porque foi ele que separou o Shabat no descanso na criação, descansando. Você pega aqui o braço número 5, 5, ele tem a ver com o braço número 3. Então, todos esses braços e essas simbologias na menorá representam o calendário. Quando você olhava no meio dele, você dava no Rosh Hodashim, no início dos meses, que é guarda o mês de Aviv em Deuteronômio 16, Devarim capítulo 16. Por que era para guardar o mês de Aviv? Quem é que guarda o mês de Aviv aí? Alguém conhece alguém que guarda o mês de Aviv? Não, o pessoal guarda tudo, todas as festas pagãs, todas as tradições judaicas, mas não guarda o mês de Aviv. Por quê? Porque é ali que mostra o verdadeiro calendário, que é no 4º dia da semana, e 3 dias depois, no caso sexta-feira, para você entender nesse calendário, seria o Shabat do 7º dia. Então, guarde isso. Se você tem uma menorá, sempre que você olhar no 4º dia da semana, você vai ver que 3 dias depois você vai ver o Shabat. Nunca se perde. É só você saber quando que é Aviv. E pelo calendário judaico, pelo equinócio, o Tekufá, né, que é o equinócio, primavera, verão, outono e inverno. Por exemplo, hoje é outono no Brasil. Lá em Israel é primavera. Entrou hoje lá em Israel. E amanhã é o 1º dia de Aviv. Então, contando 3 dias depois, dá o Shabat. Aí você conta 7, 7, 7 e vai. Nunca você perde Shabat. Aí começa Aviv de novo. Conta 3 dias depois, Shabat. Por isso que as datas são fixas. Por isso que nunca muda, se é 14 de Nissan é 14. Se é o 15º dia, é o 15º dia. Se é Pessa, tem o dia certo, 14º dia. Se conta 50 dias para a contagem do Homer, é 50 dias. Você tem que contar, você tem que saber Shavuot, você tem que saber Sukkot. Do 10º dia até o 15º dia. Então tudo isso é fixo. No calendário de Enoque as datas são fixas. Por isso que ele não foi para o cânon do Tanar. Mas existe uma testemunha. Em toda a sinagoga existe uma menorá, um cajizal. E lá está mostrando que aqui é o Rosh Hodashim, ó, o 4º dia da semana que foi colocado o sol, e não no 1º dia. E 3 dias depois é o Shabat. Você descobrindo quando que cai Aviv, primavera em Israel, que é lá, de lá para o mundo, você vai saber quando que é o Shabat, os dias, os meses e os anos. Todo início do mês é chamado de Hodesh, não é lua nova, não está escrito isso no original. Graças ao Criador que no projeto do verdadeiro nome, que muitos perseguem, foi a única escritura que você vai ver lá, Isaías 66, se não me engano 23, está escrito e de um Shabat até o outro, e de um Hodesh até o outro. Nas Bíblias está assim, e de uma lua nova até a outra. Não está escrito lua nova, está escrito Hodesh, início dos meses. Ah, então você quer dizer, Yehusef, que se eu descobrir Aviv, eu conto 30 dias, depois vem o 2º mês. É isso. Mais 30 dias o 2º mês. Depois vem 31 dias, que está assim no livro de Enoque. É o 3º mês. Aí vem o 4º mês. 30. O 5º, 30. O 6º, 31. E assim vai até o 12. Qualquer calendário que tem 13 meses. Qualquer calendário que tenha o marcador de lua como o início dos meses, Enoque, no livro de Enoque, Jubileu e de Achar e na Torá, diz que viola o calendário do Criador. Não estamos falando aqui que somos os melhores, que somos os bonzões, que nós somos os sábios do calendário. Não, nós estamos falando aqui o que está ocorrendo em Israel e no mundo. Pessoas estão voltando a observar os tempos com os olhos, usando a Torá, e não a NASA, e não a astronomia da Terra, que se corrompe, não o calendário gregoriano, e não o judaísmo tradicional para Alahá, para eles seguirem, mas estão usando os seus olhos como Zadok.
Yah está levantando nesses últimos dias pessoas para resgatarem e restaurarem as verdades que foram ocultadas, ok? Primeiro dia, Yahushua é a luz. Quarto dia, os luminares foram feitos. No sexto dia, o homem foi feito. O sol não foi feito aqui, não. As estrelas e a lua não. Foi no quarto. A base do calendário está na Menorá. E no sétimo dia, 3 dias depois do quarto dia da semana da criação, é Shabat. Amanhã é Aviv, 3 dias depois. Se for confirmado realmente pelos nossos irmãos que estão buscando, será Shabat. Que o Criador te abençoe e guarde, no nome de Yahushua HaMashiach, e que você possa se alegrar e não usar essa minha pregação para confrontar ninguém e falar que alguém está errado ou não está errado. Isso não é questão de quem está errado ou quem está certo. Isso é questão de estudo dos sinais, dos tempos, das Moadim e dos anos. Shalom, shalom. Que Yahweh te abençoe e te guarde. E amanhã, Shana Tová. Que o Criador te dê um bom ano novo. Até que você que vai esperar o ano novo ainda mais um pouquinho para frente, você que está guardando pelo lunar, né, solar lunar, que o Criador também te abençoe. Mas que você possa ter tempinho para pesquisar sobre isso. Mas pesquise em fontes, não com fontes rabínicas. Tem pessoas que estão começando bem, mas estão usando fontes rabínicas em seus estudos do calendário e infelizmente vão errar, e já estão errando. Também não tem como dar data para nada da volta do Mashiach, não tem como, porque ninguém sabe mais que ano, que mês que estamos. Nós só sabemos que o Mashiach restaurará todas as coisas. E o mundo tem 7.000 anos, estamos quase no ano 6.000. E ainda virá 1.000 anos para que nós possamos ser restaurados pelo Mashiach. Shalom, shalom, Shana Tová amanhã. Bom ano novo a todos os irmãos, a Rinha Hayot, estudantes da Torá. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Quarto dia.